de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Blaster Computadores, lá no Computadores, aberto das 8 às 10 da noite de e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Blaster Computadores. Este restaurante? Ainda não? Então vá visitá-lo para conhecer a deliciosa comida que ele oferece. Pratos dos mais diversos, onde você escolhe o seu almoço. Restaurante Self-Service, de segunda a sábado, na Visconde do Rio Branco, em Taubaté, em frente ao Bradesco. Millennium, o restaurante. Papelaria Iracema, há 30 anos participando da vida da cidade. Papelaria Iracema, no bairro da Independência. Rua Coronel Arthur da Graça Martins, ao lado da Jabuticabeira. Papelaria Iracema. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. É com imenso prazer que vamos adentrar ao seu lar, com a sua permissão, no programa Momento Espírita. Um bom dia a você, espírita, a você que queira conhecer a doutrina, e a todos vocês, telespectadores da TV Cidade, um muito bom dia. Um bom dia também ao nosso amigo e colega Ismael da Silva Costa. Bom dia, Ismael, como vai você? Bom dia, Edgar. Bom dia, meus queridos amigos do Momento Espírita. É com grande alegria, com grande prazer, é uma satisfação enorme aqui estarmos para dar a nossa contribuição, para dar a nossa colaboração para que este programa enriqueça e possa de alguma maneira trazer àqueles que nos ouvem um pouquinho de esclarecimento, luz e entendimento. A todos meus queridos telespectadores, um bom dia. Bom dia a todos então, né, Ismael? Olha, Ismael, você sabe que o nosso programa, o objetivo principal do programa é a divulgação da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita tem crescido muito nos últimos anos. Haja visto aquele filme recente, não muito recente, chamado Nosso Lar, patrocinado e produzido em conjunto com a Rede Globo de TV. E esse filme foi produzido, por incrível que pareça, lá no Canadá. Você sabia disso, Ismael? Olha, Edgar, realmente eu não sabia disso, viu? Eu não sabia dessa informação. Esse filme é muito importante. Eu recomendo àqueles interessados na doutrina espírita que assistam o filme Nosso Lar. Se porventura você não encontrar a exibição desse filme nos cinemas da sua cidade, você pode ir numa locadora que ele se encontra em DVD. Então vá na locadora e faça a locação do filme Nosso Lar. É uma psicografia original do nosso grande amigo Chico Xavier. Ok? Bom, Ismael, nós temos uma pergunta agora de uma telespectadora aqui de Taubaté. A pergunta dela é extremamente interessante. A pergunta é a seguinte: os espíritos envelhecem? O que você acha, Ismael? Edgar, é uma pergunta realmente bastante interessante. Do ponto de vista físico, é evidente que não. Os espíritos, eles não têm uma forma física como nós. Eles têm uma natureza diferente. Mas, em termos espirituais, sim, os espíritos, eles são infantis, depois eles atingem a madureza. Então, existem aquelas fases como uma criança, a fase da infância, a fase da juventude e a fase da madureza. Nesse sentido, os espíritos envelhecem. Mas, no sentido físico, não. Agora, volto a afirmar, nós vamos achar um espírito ancião, mas nós temos sim espíritos muito velhos, né, entre aspas, aqueles espíritos que têm uma vivência muito grande, e esses espíritos têm uma sabedoria muito grande. Nesse sentido, sim, os espíritos envelhecem. Olha, eu concordo com você em gênero, número e grau. Realmente os espíritos não têm o processo de envelhecimento físico. Eu diria até para você, viu, Ismael,
que você está plenamente correto. Eu só complementaria dizendo o seguinte: os espíritos não envelhecem, e sim evoluem. Os espíritos têm um processo de evolução. Eles são criados simples e ignorantes e passam através de várias encarnações a um estágio mais evolutivo, tentando chegar aí ao ponto de ser um espírito puro. Nós temos conhecimento de um espírito puro que veio aqui conosco, chamado Jesus. Esse sim era um espírito puro. Você concorda comigo, Ismael? Plenamente, Edgar, plenamente. Olha, nós temos também uma outra pergunta aqui, que é muito interessante, viu, Ismael? A pergunta é a seguinte, é de uma telespectadora aqui de Taubaté, e ela quer saber o seguinte: a mediunidade é um dom? O que você acha, Ismael? Meu querido Edgar, minha querida amiga, a mediunidade, ela é, no sentido genérico, sim, ela é um dom. O que é a mediunidade? A mediunidade, ela é uma predisposição física que permite às pessoas, os chamados médiuns, se comunicarem com o mundo espiritual. A própria palavra médium, ela quer dizer intermediário. Então, nesse sentido, que é uma pessoa que tem algo diferenciado, que tem algo que outras pessoas não possuem, nesse sentido é um dom, sim. E a mediunidade, ela é dada por Deus. Então, sim, eu entendo de si, Edgar, que ela é um dom. É um dom, embora precise certas características físicas, conforme nós falávamos, mas é um dom, sim. Não tenha dúvida, Ismael, a mediunidade é um dom. Interessante agora que nós temos conhecimento através da medicina, que nós temos uma glândula chamada pineal. E essa glândula pineal, estudada pela medicina, e segundo também estudos efetuados por espíritos, e através também de médicos espíritas, supõe-se que a mediunidade está localizada nessa glândula. Então, determinada glândula, mais evoluída ou menos evoluída, ela estabelece condições para a sua mediunidade. Médiuns, todos nós somos. Todos nós temos a capacidade mediúnica, a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Mas a característica da mediunidade é própria do ser humano. Todo ser humano é, basicamente, entre aspas, um médium. Olha, o Ismael, uma outra pergunta aqui que vem aqui também de Taubaté, e a pergunta é a seguinte, é sobre reencarnação. É uma telespectadora aqui de Taubaté, inclusive eu diria a vocês, telespectadores, que vocês podem nos contatar através do e-mail edgar-figueiredo@bol.com.br. Se você não tiver acesso ao seu computador neste momento, você também pode contatar via telefone. O nosso telefone é 981010014. Você pode fazer a sua pergunta e nós teremos imenso prazer em atender pelo celular. Tá ok? A terceira pergunta de hoje é referente à reencarnação. A pergunta é a seguinte: existe reencarnação obrigatória? Você acha que sim, Ismael? Meu querido Edgar, meu querido telespectadores, a reencarnação, ela não é um castigo, não é aquela imposição que muitas vezes a gente acredita que seja. Ela chama-se justiça divina. Por quê? Toda vez que nós reencarnamos, nós não acertamos 100%. Nós erramos. Estes erros nós temos que consertar para que um dia sejamos espíritos puros e perfeitos. O Edgar até foi muito feliz na sua pergunta anterior, na sua resposta anterior, em que ele disse que nós fomos criados simples e ignorantes, duas perguntas anteriores, para sermos puros e perfeitos. Quando nós falávamos da pergunta sobre se o espírito envelhece. Não é? Então, nosso querido amigo Edgar disse o seguinte: olha, o espírito ele é criado simples e ignorante para ser perfeito. Como a gente atingiria isso? Como eu posso reencarnar, encarnar e já numa encarnação só ser puro e perfeito? É claro que não é possível. Então, a reencarnação é uma justiça. Mas existe sim uma situação da nossa vida em que
reencarnação dos imposta. Muitos espíritos passam, às vezes, no mundo espiritual, 500, 600, às vezes 1000 anos sem reencarnar. E chega uma hora que a lei de Deus determina que ele tenha que reencarnar. E ele não tem como dizer não. Ela lhe é imposta. Então existe sim, sem sombra de dúvida, uma reencarnações impostas. Mas essas reencarnações impostas, volto a afirmar, ela não é um castigo para esse espírito. Ela é um chamamento à responsabilidade. Aquele espírito foi criado para ser perfeito. Ele está estacionado, ele está parado, ele não caminha. Então há um momento da vida dele que ele é obrigado a voltar a reencarnar. Então existe sim, Edgar, sem sombra de dúvida, existem vários relatos da doutrina espírita, várias obras que focam esse assunto, dizendo que há sim um momento em que o espírito ele não tem como dizer não, ele é necessariamente obrigado a voltar à carne. Então existe reencarnação obrigatória, sim. Olha, concordo mais uma vez com você, viu, Ismael? E realmente acontece isso, porque principalmente os espíritos suicidas. Muitas das vezes, o espírito suicida, dentro da bondade do Criador, ele tem a possibilidade de voltar novamente a uma nova reencarnação. E essa nova reencarnação, na maioria das vezes do suicida, é compulsória, ou seja, ele é obrigado a voltar a uma nova experiência, a um novo aprendizado aqui na Terra. Nós temos que ter em consciência que toda reencarnação nada mais é do que um novo aprendizado. A reencarnação é feita de várias maneiras. Uma delas é com as provas e também com as expiações. O que são provas da reencarnação? As provas são aquelas provas que nós, lá no mundo espiritual, nós fizemos uma escolha. Então nós optamos por passar por aquela prova no nosso aprendizado aqui na Terra. E as expiações? As expiações nada mais é do que um aprendizado que não foi feito corretamente nas encarnações anteriores. Então nós voltamos aqui na Terra, somos novamente seres materializados, espíritos materializados, sofrendo as vicissitudes da carne e aprendendo com ela a nos dominar, a qualificar as nossas tendências, tentando melhorar as nossas má tendências e exaltarmos as nossas boas tendências, fazendo assim um novo aprendizado. Essa é a grande maravilha, é a bênção da reencarnação. Você concorda comigo, irmão? Plenamente, Edgar. Eu até acrescentaria, se você me permite, algumas considerações sobre o que é prova e expiação. Pois não. A pergunta é, existe reencarnação obrigatória? Eu até diria, o Edgar foi muito feliz quando ele colocou a situação dos espíritos suicidas. A pessoa que se suicida, ela entra num estado emocional, físico, espiritual, que ela não tem mais consciência de si mesma. E muitas vezes ela retorna à matéria, várias vezes, daqueles processos dolorosos, que é tratamento necessário para retomar a caminhada dela, para ela retomar a caminhada dela. Nós temos o nosso dia a dia, nós temos provas e expiações. Como nós poderíamos desenvolver as nossas provações se a reencarnação não fosse uma realidade na nossa vida? Então veja como muitas vezes o espírito está no mundo espiritual e ele não quer reencarnar, porque a provação dele é muito grande. Mas chega um momento em que ele tem que voltar. E às vezes ele volta até do jeito que nós acabamos de falar, ele não tem muita noção, ele reencarna, desencarna, até que com o tempo ele volta a ter consciência. É isso aí, Miguel. Olha, tem também uma observação muito interessante. Naquele livrinho chamado Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e ele se refere à coluna espiritual Nosso Lar, onde lá ele relata que os espíritos se preparam para uma nova reencarnação. E essa nova reencarnação, muitas das vezes, é feita através de uma escolha desse próprio espírito. Então ele faz um estudo, uma preparação, um esquema preparatório para que ele venha novamente a essa existência corporal aqui na Terra. Olha,
Ismael, uma outra pergunta também, essa é lá de Caçapava, cidade de simpatia, uma cidade vizinha nossa, muito simpática a cidade, por sinal. E lá a telespectadora faz a seguinte pergunta: os espíritos mais evoluídos podem escolher o planeta a terem uma nova reencarnação? O que você acha, Ismael? Edgar, meu querido amigo, olha que pergunta maravilhosa. Telespectadores que nos ouvem neste momento, para que a gente possa ter uma noção da pergunta e da respectiva resposta, nós temos que focar o que são os mundos. Nós temos, tomando como ponto de partida a Terra, nós temos mundos primitivos, que são mundos ainda em formação. Depois nós temos mundos de provas e expiações, onde ficam aqueles espíritos retardatários, aqueles espíritos revoltados contra Deus, aqueles espíritos que não aceitam a lei maior do Pai, que é presentemente o nosso mundo, mas ele está mudando. Depois nós temos mundo de regeneração, que são mundos em que os espíritos já têm uma condição melhor. O bem se sobrepõe ao mal, não existem tantas calamidades, o ser humano já tem uma noção maior da lei de Deus, e mundos benditos e celestiais. A pergunta é, eu sou um espírito, estou lá no mundo espiritual, eu posso escolher o mundo que eu vou reencarnar? Esta é a pergunta que a nossa querida amiga de Caçapava fez, que o nosso querido irmão Edgar está trazendo hoje para nós. Veja bem, se eu sou um espírito inferior, a minha condição de escolha está limitada. Ela está muito limitada. Eu posso escolher mundos primitivos ou de provas e expiações. Eu não tenho muita escolha. Normalmente, eu sou levado a mundos condizente com a minha condição espiritual. Já eu sou um espírito superior. Aí sim eu posso escolher. Então veja que depende muito da natureza do espírito. Se o espírito é um espírito superior, ele pode falar, não, eu vou reencarnar naquele planeta X para ajudar aquela população a evoluir, a crescer, a se desenvolver, a aprimorar. Eu posso fazer isso? Claro, sim que eu posso escolher, viu, Edgar? Posso sim escolher. Mas se eu sou um espírito superior, agora o espírito inferior, ele está preso às limitações que a sua condição exige. Ele pode até escolher, mas ele não poderá materializar isso. Eu gostaria de morar no mundo superior. Será que eu não gostaria de morar em Saturno, um planeta superior à Terra, em Júpiter? É lógico que sim, mas eu não tenho essa condição presentemente. Então é claro que os espíritos podem escolher o mundo que reencarna de acordo com a sua condição espiritual. Quanto mais esclarecido, quanto mais evoluído for o espírito, maior é a sua capacidade de escolha. Olha, muito bem a sua resposta, muito boa a resposta, gostei muito do Ismael. O interessante disso tudo é que o universo, como já dizia a fala do Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele se refere ao universo. Esse universo é extremamente povoado. Já no livro dos Espíritos, existe uma pergunta que diz o seguinte: o que há no universo? A resposta que os Espíritos transmitiram a Allan Kardec foi a seguinte: em primeiro lugar, Deus. Em segundo, os Espíritos. Em terceiro, a matéria. Quando nós nos referimos a mundos primitivos, a mundos de provas e expiações, a mundos de regeneração, a mundos mais evoluídos, a mundos celestes, nós estamos referindo a todos esses mundos que compõem o universo, a criação material suprema do nosso Criador, Deus, a matéria. Mas nosso planeta não é o único planeta de provas e expiações. Existem bilhões e bilhões e bilhões de planetas também de provas e expiações. São um conglomerado imenso da matéria através do planeta, onde cada planeta habita um espírito mais ou menos evoluído, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua evolução. Uma outra pergunta agora, viu, Ismael? É feita também por um amigo nosso aqui de Taubaté. A pergunta é a seguinte: os espíritos suicidas têm o seu progresso retardado?
Eu vou repetir a pergunta. Os espíritos suicidas têm o seu progresso retardado? O que você acha, Ismael? Veja bem, Edgar, veja bem, queridos telespectadores. O suicídio é a violação à lei maior do Pai mais grave que nós temos. Mais grave até do que o homicídio, que é alguém matar alguém. Claro que o suicídio é um leque muito grande, né? Existe o suicídio de natureza leve, natureza mediana e de natureza grave. Agora, o suicídio é muito sério, muito complicado. E a pergunta é, o suicida, ele tem o seu progresso retardado? Meu querido amigo, quando você se suicida, você para no tempo e no espaço. Veja bem, Edgar, o suicida ele para ali. Por quê? Porque, veja bem, eu me suicido se jogando de um prédio. O que eu estou fazendo? Além de violar a lei maior do Pai, eu estou alterando meu corpo espiritual. Estou causando anomalias, deficiências que vão se retratar no corpo físico em forma de doenças. Então é evidente que, desculpe, meus queridos, então é evidente que a pessoa que se suicida, o que acontece? Ela fica doente, ela fica limitada, ela tem uma série de problemas que ela vai ter que consertar. Então, quando ela retorna à carne, que é aquela provação que nós falamos agora há pouco, aquelas reencarnações compulsórias, o Edgar falou muito bem, ele foi muito feliz, ele explanou maravilhosamente aqui, é aquela reencarnação compulsória. O espírito ele vai na carne, quer queira, quer não, só que ele reencarna em corpos deformados. Então ele não tem condição de progredir. O progresso dele fica parado porque ele tem que primeiro se tratar. Qual progresso pode ter um espírito no corpo de um alienado mental? Mas mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, em sua grandeza, em sua sabedoria, ainda oferta a esse espírito condições dele progredir. O espírito nessa condição pode exercitar a paciência, pode exercitar a tolerância, pode desenvolver certas qualidades daquela condição, se ele for um espírito que tenha aquela visão de entender o erro praticado. Agora, que dificulta muito para ele, dificulta, porque não, a gente tendo um corpo normal, a gente tendo uma vida tranquila, mesmo assim a gente tem dificuldade em seguir a lei de Deus, imagine se nós caminharmos pelos caminhos difíceis que essas criaturas fazem. Então, meu querido Edgar, é assim, o suicídio, ele breca, ele limita, ele impede que o espírito tenha o seu progresso desenvolvido. Ele para naquele momento. É muito difícil para ele caminhar. Eu até complementaria a pergunta, eu faria uma complementação da pergunta. E será que os espíritos suicidas, eles também têm lá no mundo espiritual um apoio de espíritos mais evoluídos, onde ele possa entender o ato que ele praticou, o ato de suicida, onde ele possa melhorar a sua condição, ele vai receber essa assistência lá no mundo espiritual? O que você acha, Manuel? Meu querido Edgar, veja bem, vamos simplificar a nossa resposta. Quando o espírito ele se suicida, ele entra no mundo espiritual com alienação mental. Normalmente, esse espírito, ele não conseguirá ter consciência do que ele fez. Ele altera momentos de sanidade mental e momentos de lucidez. Quando esse espírito ele fica nesse estado, ele é auxiliado, desde o momento em que ele entra no mundo espiritual, ele é auxiliado. O mundo espiritual superior, em nenhum momento, Deus, da sua misericórdia, da sua imensa sabedoria, ele não nos desampara. Deus não desampara ninguém. E essas criaturas, quando desencarnam, elas são amparadas, existem no mundo espiritual imensas falanges de espíritos gloriosos, espíritos que renunciam muitas vezes para ajudar essas criaturas. Então eles têm um apoio muito grande. Aí eles reencarnam. Esse reencarne é tratamento, Edgar. Então eles reencarnam em condições muito difíceis. São pessoas que muitas vezes não se movem, às vezes movem apenas o olho, às vezes movem apenas a cabeça, com problemas mentais seríssimos. Então eles vão pouco a pouco, de encarnação a encarnação, eles vão crescendo, vão desenvolvendo, até que eles vão ficando normais. Então a bondade e a misericórdia de Deus amparam eles sim. Essas criaturas são amparadas de uma maneira que, se a gente visse,
a gente ia falar, meu Deus do céu, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele não desampara a criatura, mesmo quando ela pratica os atos mais bárbaros, mais inexplicáveis, mesmo assim Deus está presente. Então é claro, Edgar, que essas criaturas são amparadas. O simples fato dela reencarnarem assim, dessas condições, eles fazem um preparo no mundo espiritual, ela reencarna. Muitas vezes essas criaturas reencarnam sem ter noção sequer que estão reencarnando. Reencarnam, vivem nos primeiros tempos, né? Elas vivem pouco, um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Então ela reencarna um mês, reencarna 6 meses, reencarna, até que elas vão tendo condição espiritual para se manter mais tempo na carne. E vão pouco a pouco readquirindo a lucidez, voltando ao normal. E elas, nessa caminhada que elas fazem, que é uma caminhada muito longa, muito sofrida, os espíritos as acompanham. Esses espíritos são os prepostos do Senhor, aquelas criaturas que, em nome de Deus, em nome de Jesus, estão amparando essas criaturas. Olha que beleza, Edgar, são amparados. Se cada um de nós somos amparados 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, todos os meses do ano. Nós somos amparados por Deus de uma maneira maravilhosa. Claro que são amparados sim, Edgar. Lógico que são. Olha, Ismael, uma pergunta após os comerciais é a seguinte. O desenlace do suicida, ou seja, a morte do suicida, é idêntica a um que não se suicida, por exemplo? Como é feito o desencarne do suicídio? Logo após os nossos comerciais. Logo em seguida. Vamos responder a isso. Braster Computadores, manutenção de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Braster Computadores, lá no Chibatão, ao lado da Dutra. Conheça Braster Computadores, aberto das 8 às de segunda a sexta e ao sábado, 8 da manhã às 8 da noite. Braster Computadores. Este restaurante? Ainda não? Então vá visitá-lo para conhecer a deliciosa comida que ele oferece. Pratos dos mais diversos, onde você escolhe o seu almoço. Restaurante Self-Service, de segunda a sábado, na Visconde do Rio Branco, em Taubaté, em frente ao Bradesco. Millennium, o restaurante. Papelaria Iracema, há 30 anos participando da vida da cidade. Papelaria Iracema, no bairro da Independência. Rua Coronel Arthur da Graça Martins, ao lado da Jabuticabeira. Papelaria Iracema. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Então, meus amigos, voltamos novamente àquela pergunta que, com certeza, você espírita, você não espírita, você alheio a todas as religiões e gostaria de saber. Então a pergunta é a seguinte: o desencarne do suicida é o mesmo do desencarne normal? O que vocês acham? Ismael. Edgar, o que é desencarnar? É o que vulgarmente a gente fala morrer. Morrer da realidade não existe. Existe o desencarnar, sair da carne. O Edgar fez para nós a seguinte pergunta, que foi feita a ele pelo telespectador: é o mesmo desencarne de uma pessoa normal e do suicida? Claro que não. Meus queridos amigos, o suicídio, ele causa um trauma, ele causa um choque, ele é uma violência contra a pessoa que se suicida. Vamos explicar melhor. Cada um de nós vamos desencarnar um dia, faz parte da natureza. Um dia a gente desencarna, o nosso corpinho morre, ele vai para a terra e a gente vai para o mundo espiritual. Isso é uma coisa normal. Para o suicídio, não é bem assim. Nós temos algo que chama-se princípio vital. O princípio vital, ele dá vida a essa carne. Não é o espírito que dá vida à carne, é o princípio vital. O que é o princípio vital? É o elemento eletromagnético, é o elemento, o fluido nervoso que vem de Deus. Então é isso que faz com que esta matéria se
célula a célula. Quando a gente está lá gerando, a mulher está tendo um filho, ela está gerando um filho, melhor dizer, perdoe-me a incongruência, quando ela está gerando um filho, lá está ela das primeiras semanas, que há aquela mutação, né, mitosa, meiosa, aquela multiplicação celular, aquela coisa toda, ali que tem a ligação. No momento em que o esperma fecunda o óvulo, ali o espírito fica ligado e ele vai se desenvolvendo. Então o corpo espiritual do espírito é ligado à matéria, o espírito é de célula a célula. Quando a pessoa se suicida, então imagine, nós temos trilhões de células. Quando a pessoa se suicida, ela rompe isso imediatamente. Sendo que quando a gente desencarna naturalmente, isso é desprendido. É desprendido. Às vezes a pessoa leva semanas para desencarnar, vai desprendendo normalmente, naturalmente, lentamente. Os espíritos, eles não partem, eles não rompem. Já no suicídio é aquela violência, você rompe. E aquele fluido vital, toda aquela energia que daria vida à pessoa, digamos que uma pessoa se suicida com 20 anos, ela vai viver até 60 anos. Esse era o programa dela. Viver da carne até 60 anos, ela tem 40 anos de fluido vital. Aquilo fica impregnado no corpo dela, aquilo fica como se fosse um lastro brilhante, como se fosse aquelas noivas que tem aquela cauda no vestido de noiva, fica aquilo no corpo dela. E ela leva aquilo como mundo espiritual. É uma violência tão grande que o espírito ele sofre aquele impacto e aquilo ele fica sofrendo aquilo, mesmo não tendo mais o corpo, ele continua sofrendo os efeitos. Por exemplo, a pessoa se jogou, quando ela, o pavor da queda, né? Aquele pavor, aquele medo da queda, quando ela bate no solo, a dor que ela sente, aquilo continua. Ela emprega o seu corpo espiritual com aquilo. É muito diferente. O espírito, quando desencarna naturalmente, as mazelas do corpo ficam no corpo, com exceção da expiação. As provações ficam tudo no corpo. Existe a provação expiatória pós-desencarne, mas normalmente algumas semanas, alguns dias, de espírito para espírito é coisa rápida. Já o suicida não lhe leva aquilo, ele continua. Então o desencarne dele é muito dolorido, é muito sofrido, é apavorante. E ele continua no mundo espiritual até reflexos disso. Por isso a gente sempre orienta, jamais se suicide, jamais, porque o suicídio, além de ser uma violação, uma revolta contra Deus, assim, inimaginável, a gente não está aceitando Deus de maneira nenhuma, ainda existe a resposta física, a gente vai continuar sofrendo. Existe sim diferença, ligar muitas diferenças. Não tenha dúvida, o Ismael. O suicida, na verdade, na maioria das vezes, ele não crê no mundo espiritual. Porque se ele cresce no mundo espiritual, ele saberia das consequências dos seus atos. Nós sabemos que o desencarne normal, ele não é uma quebra, ele é um desenlace, onde o espírito deixa o corpo gradativamente. Já no caso do suicida, não. Ele imediatamente passa para o plano espiritual e se encontra de maneira perdida. A maioria das vezes, esse espírito se encontra perdido. Ele não se encontra, ele fica assustado, ele procura uma saída, uma porta, uma condição para ele se encontrar, e ele não se acha. Então ele passa um período de perturbação muito mais gradativo do que aquele que fez o seu desencarne normalmente. O suicida é um problema seríssimo para o espírito. Ele sofre as consequências disso e vai para um lugar chamado Vale dos Suicidas, onde ali ele vai aprender, tentar melhorar e entender o erro dos seus atos. Isso é comentado também no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de André Luiz. Está lá com o relato dos suicidas. Bom, uma outra pergunta, mesmo, Mael, é a seguinte: quanto tempo está estabelecido entre uma encarnação e outra? Ou seja, quanto tempo passa aqui na Terra para que o espírito retorne novamente a uma experiência reencarnatória? O que você acha, Ismael? Veja bem, Edgar, na realidade não existe um tempo pré-determinado. Há espíritos que reencarnam, que desencarnam e reencarnam quase imediatamente, que é o caso dos suicidas mais graves. O suicida, me permite ainda, Edgar, falar um pouquinho mais do suicídio. Existe algo que
muito da reencarnação. São regras para a gente reencarnar. Porque o mundo espiritual é um mundo perfeito e a gente não tem muita noção disso. Eu vou reencarnar, eu vou me preparar. Entende, Edgar? Eu vou me preparar. Então, meus telespectadores, meus queridos amigos, a gente vai reencarnar, a gente está no mundo espiritual, a gente vai se preparar para a tarefa que a gente abraçou, que nós chamamos de provação. A gente escolhe a nossa pauta de trabalho e com base nela a gente vai se preparar. Então a gente pode se preparar durante 1 ano, 2, 10, 20, 50, de acordo com a gravidade, de acordo com a complexidade daquilo que nós vamos resolver. Os suicidas reencarnam quase imediatamente. É outra história. Então tudo que nós vamos falar agora não se aplica aos suicidas. Os suicidas são doentes e eles perderam o livre-arbítrio. Eu estou no mundo espiritual, eu tenho meu livre-arbítrio, então eu sou chamado a reencarnar, eu não quero. Olha, eu não quero reencarnar agora, vou reencarnar na próxima. O meu grupo espiritual, a minha família espiritual vai reencarnar. Eles me chamam, olha, a sua família espiritual vai reencarnar. Então você tem que se preparar e vai reencarnar. Então não existe um tempo como o nosso aqui, anos, dias, isso não existe. Mas existe um lapso de tempo, claro, conforme nós falamos, de acordo com a necessidade de cada um. Mas eu diria o seguinte, hoje dificilmente algum de nós poderia reencarnar com menos de 50 anos. Se eu desencarnar hoje, dificilmente eu poderia voltar a reencarnar em espaço menor de 50 anos. Já no passado, nós reencarnamos mais rápido. Veja que quando houve aquela gripe espanhola que 8, 9 milhões de pessoas desencarnaram, essas pessoas que desencarnaram naquela gripe reencarnaram num tempo muito curto. Coisa de 5, 10 anos, elas já voltaram. O que hoje já seria difícil. Então veja que o que vai ditar o tempo para o espírito reencarnar é a sua necessidade de evoluir, de crescer, de se aprimorar. Essa é a primeira. A segunda condição seria o grupo espiritual ao qual ele está ligado. Cada um de nós tem a nossa parentela espiritual. Quando ela reencarna, a gente reencarna junto. Então, essa seria a segunda condição. Então, o que eu tenho para responder é que não existe tempo. Não existe tempo. O que dita o tempo é a necessidade do espírito. Cada um de nós tem a sua própria necessidade e com base nessa necessidade é que haverá ou não tempo para nós reencarnarmos. Dá licença, Ismael, um telefone e uma ligação aqui, vamos ver de quem que é. Alô, bom dia! Quem fala? Ô, Dona Vera, Dona Vera do Quiririm? Ah, como é que vai a senhora, Dona Vera? A senhora está assistindo o programa? A senhora está gostando do programa de hoje? Ah, tá ok, então, Dona Vera. A senhora quer participar do programa com uma pergunta? Pois não, Dona Vera, pode fazer a pergunta. Ah, tá ok. A senhora quer saber qual é a definição que podemos dar para o espírito? Ou seja, o que é o espírito, não é isso? Ah, tá ok. Tá bom, Dona Vera. Muito obrigado pela sua participação. Continue participando sempre conosco. Estamos aqui dispostos e abertos às suas perguntas, tá ok? Muito obrigado. A pergunta da senhora é a seguinte, então. O que é o espírito, é isso? Tá ok, então. Muito obrigado, Dona Vera. Bom dia. Então, Ismael, a pergunta da Dona Vera lá, do Bonfim, lá do Querim, perdão, é a seguinte, ela quer saber o que é o espírito, o que significa espírito, o que definição que nós podemos dar para o espírito. Primeiramente, um bom dia muito carinhoso à nossa querida telespectadora Dona Vera, que sempre nos acompanha, sempre nos acompanha. Ela fez a seguinte pergunta, o que é o espírito? O Livro dos Espíritos dá a seguinte definição. O espírito é o princípio inteligente do universo, a individualidade pensante capaz de amar e sentir. Essa definição é a definição do Livro dos Espíritos. A gente vai rapidamente explicar. O ser humano, ele é uma trindade. Ele tem corpo, espírito e perispírito. O corpo, isso aqui, o corpo é um instrumento, é como este relógio aqui. O corpo é a máquina que a gente usa para se manifestar neste mundo, porque este mundo nosso é um mundo físico, é um mundo material. Então nós precisamos de um revestimento material. Então o corpo é esse revestimento material, é uma matéria que tem um princípio que dá vida a ela e a gente usa essa matéria para nos manifestar. Eu estou falando agora usando os recursos que o corpo me dá.
Quem fala? Quem fala é o Ismael. O Ismael é um espírito. O Ismael, que é esse princípio inteligente, tem um corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico. Esse corpo espiritual permite que o espírito se manifeste através do corpo físico. Então nós somos essa trindade, é onde muitas vezes a pessoa tem uma deficiência, ela não ouve, ou ela tem uma deficiência, ela não fala. Por quê? Porque o corpo físico, muitas vezes, não permite que ela fale. O espírito é perfeito, mas o corpo não é perfeito. E outras vezes é o oposto. O espírito é que tem aquele problema e o corpo é perfeito. Então, respondendo à pergunta da nossa amiga, é o princípio inteligente do universo, a individualidade pensante, capaz de amar e sentir. Isso é o espírito. Olha, perfeitamente. A pergunta foi respondida corretamente, viu, Ismael? Gostei muito da sua resposta. Voltando àquele assunto da família espiritual, que você se referiu anteriormente, muito interessante a gente notar o seguinte: o que é família espiritual? Os espíritos possuem uma família carnal, ou seja, aquela família onde ele é inserido, onde ele vem para a sua experiência de aprendizado, onde ele vem para a sua reencarnação. E ele possui também uma segunda família, a chamada família espiritual, que é aquela família que ele já convive através de várias e várias encarnações. Ele já se identificou, são espíritos afins que compõem essa família espiritual. Algumas vezes, essas famílias espirituais se encarnam conjuntamente. Elas formam também, aqui na Terra, uma família material, uma família física. Normalmente acontece isso. Os espíritos procuram vir com uma certa afinidade, numa família com afins espirituais, embora não seja a regra geral. Bom, o espírito está inserido no fluido vital, como falou agora mesmo o nosso companheiro confrade Ismael. Para que nós entendamos o que significa o fluido vital, imaginemos um exemplo de um aquário, onde existem vários e vários peixes, inseridos em quê? Na água. A água é esse fluido vital, onde o peixe respira, onde o peixe convive, vive, nada e existe. Então, esse fluido vital, ele está em todo o universo. É, vamos dizer assim, a energia suprema do Criador. E através dela é que existe a criação também suprema de Deus, que são os espíritos. Então, os espíritos estão inseridos no fluido vital. Bom, Ismael, uma outra pergunta muito interessante, daqui de Taubaté, de uma telespectadora também. A pergunta dela é o seguinte: o que significa o umbral? O que é o umbral? Meu querido Edgar, minha querida amiga que fez essa pergunta, umbral ou zonas umbralinas é uma expressão que nós encontramos na literatura espírita para descrever as criações mentais dos espíritos desencarnados que têm comprometimento com o passado e que ao desencarnar encontram-se com uma realidade que não esperavam. São aqueles espíritos delinquentes, aqueles espíritos marginais, aqueles espíritos revoltados contra Deus. Eles exteriorizam o seu remorso, o seu arrependimento, acreditando que devem ser punidos pela forma como viveram aqui no mundo físico, no plano material, e dessa maneira criam situações para si próprios, são exteriorizações que acabam se materializando à sua volta. As zonas inferiores, elas existem sim. Elas tanto existem que nas Sagradas Escrituras muitas pessoas entendem que isto é aquele inferno, como foi descrito por Dante. Dante fez uma viagem astral, ele em desdobramento no sono, ele se viu às voltas dessas regiões
são regiões abismais de sofrimento impressionantes, e ele trouxe essa figura para nós aqui, chamando-as de inferno. Da literatura espírita, elas são chamadas de zonas inferiores, ou umbrais. Então, o que quer dizer umbral? Umbral é uma criação inferior, que o ser humano faz da sua situação. Eu fui um criminoso lá, eu mereço sofrer. Então ele cria aquele sofrimento para ele. Se nós formos lá e fizermos uma oração, as nossas vibrações de harmonia, de paz, de equilíbrio, que uma oração gera, dissolve aquelas formas pensamentais criadas por aquelas criaturas, aquilo desaparece. Só que como é uma criação mental daquele ser, ela é contínua, ininterrupta. Então o que acontece? A gente faz aquela oração, desaparece tudo aquilo, o espírito passa a criar aquilo da fração de segundo seguinte. Então não é incomum a gente, ao fazer uma viagem astral por essas regiões, encontrar seres das condições mais precárias em condição de sanidade mental. São criaturas que violaram a lei de Deus assustadoramente. Mas não é o inferno que Deus colocou, é o inferno que a própria criatura cria para si mesma. É ela que cria aquilo, são criações mentais, são formas pensamentais que o ser projeta de fora de si e ela acaba envolvendo. Eu vou até usar uma figura que o Edgar falou agora há pouco sobre o suicida, do Vale do Suicida. O Vale do Suicida nada mais é do que isso. É uma região de sofrimento e dor que o suicida ele é atraído para outro, forma aquela imensa massa de suicidas, cada um exteriorizando o seu desequilíbrio, a sua loucura, e aquilo forma um sofrimento que não tem parâmetro de nós analisarmos. Essas criações mentais, elas tenderão a desaparecer à medida que o ser humano se torna melhor, à medida que o ser humano passa a agir só no bem, à medida que o ser humano passa a seguir a lei de Deus. Aí isso tudo desaparecerá. É uma criação mental. Isso é que é umbral. Umbral nada mais é uma região de criaturas sofredoras que estão exteriorizando aquela forma de viver. Isso que é umbral. Está muito bem descrito em algumas obras de André Luiz, principalmente em Nosso Lar, Os Mensageiros e Obreiros da Vida Eterna. Quem tiver a oportunidade, compile as páginas dessas obras que nós estamos citando aqui, vocês vão ter uma visão clara disso que nós falamos agora. Bom, o que é umbral? A pessoa leva consigo, onde ela for, ela levará o seu umbral particular. Olha, extremamente interessante a sua resposta, viu, Ismael? Muito boa, gostei muito. O interessante é a gente também notar que o poder da criação é muito interessante também aqui com o mundo espiritual. Veja por quê. Aqui na Terra, o pensamento é materializado também pela criação. Como é que nós materializamos um pensamento? Quando nós imaginamos uma cadeira, damos uma forma mental a essa cadeira e passamos através das nossas mãos, do nosso talento, da nossa condição física, executar a cadeira, extraindo a madeira da natureza e executando a forma do pensamento da cadeira. Então nós tivemos o pensamento da cadeira e materializamos aquele pensamento com a construção. E ela fica como as casas, as cidades e assim por diante. A pessoa vem, vive, passa os seus 70, 80, 90 anos, vai embora, mas a sua criação, a sua casa, a sua residência, fica ali, fica a sua construção. E como é que funciona isso lá no mundo espiritual? Existem cidades lá, no nosso lar, fabricadas por um objetivo material? Eu diria para você que sim. Os espíritos mais evoluídos conseguem, através de uma fluidificação do pensamento, constituir formas materiais lá no mundo espiritual. Entre aspas, essas formas materiais são formas constituídas pelo pensamento, pela construção mental desses espíritos mais evoluídos. E eles conseguem fazer verdadeiras cidades, como é o caso da cidade chamada Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, que está situada também dentro da região umbralina. Ela funciona lá para atender aqueles espíritos que buscam
um conhecimento além daqueles que adquiriram aqui na Terra. Eles buscam ali se aperfeiçoar e se melhorar espiritualmente para voltar novamente a uma nova experiência. Está certo? Está correto isso, Ismael? Perfeitamente, Ricardo. Você foi muito feliz na sua apreciação, você foi muito intuído, e agora até me permita declinar ainda aqui rapidamente algumas considerações acerca do que você falou. Você disse, e nós também falamos aqui, que o pensamento ele tem uma força criadora, que projeta que está dentro de nós. Eu desejo algo, eu acabo planejando esse algo, eu acabo planificando esse algo, eu acabo jogando isso para a matéria. Isso não é só no mundo espiritual, é também no mundo material. Veja bem, Edgar, todas as grandes construções que nós temos hoje é a criação mental do ser humano. Verdade. Agora, existe uma outra criação que é digno que nós falemos aqui. Veja bem, Edgar, você já percebeu que a criminalidade nos últimos anos no nosso Vale do Paraíba aumentou bastante? Muito. Você tem percebido, Edgar, que ultimamente as notícias de crimes estão cada vez mais comuns, parece uma coisa do dia a dia? Verdade. E qual a consequência disso? Você percebeu que nós estamos tendo seca numa das regiões mais férteis do nosso Brasil? Verdade também. Os rios estão secando, as chuvas estão rareando. Você percebeu, Edgar? São as nossas criações mentais, meus queridos. Como nós estamos com criações mentais muito violentas, nós estamos agredindo o nosso planeta. Exatamente. Então veja que não é só no mundo espiritual, não, é no mundo material também. Nós estamos mudando a nossa vida aqui, atraindo provações que não seriam necessárias pela maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Nós temos que viver mais o mundo espiritual e menos o mundo material. Todo mundo se preocupa com o consumismo, em ter e adquirir, e os valores morais estão sendo relegados ao plano secundário e estamos começando a pagar o preço. Não é verdade, Miguel? Perfeitamente, Ismael. Olha, você falou e disse, realmente é isso. O ser humano recebeu, para executar o seu aprendizado, um planeta. Nós chamamos esse planeta de planeta Terra. Na verdade, não é o planeta Terra, é o planeta Água. Porque se nós dividirmos o planeta em 4 partes, 3 partes são água, uma parte só é terra. Mas mesmo assim, nós ainda não sabemos conservar o planeta e nós não sabemos ainda preservar a condição das nossas existências. Porque a cada dia que passa, nós criamos mais dificuldades para sobrevivermos no planeta, porque cada vez mais vamos destruindo este planeta que recebemos como empréstimo. Nada aqui na Terra, nem mesmo o nosso corpo, é nosso. Tudo aqui é emprestado. Nós não temos o direito de abusar da natureza, como nós não temos o direito de abusar também do nosso próprio corpo. Nós temos uma obrigação de cuidar do nosso corpo com a saúde, jamais colocando para dentro do nosso corpo qualquer tipo de droga, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa que possa nos prejudicar na nossa existência. Então, tudo aqui é um empréstimo, desde o planeta até o nosso corpo. Até a própria vida era também um empréstimo, é uma bondade do Criador, é uma misericórdia do Criador para o nosso aprendizado. E isso tudo ainda nós não tomamos consciência, porque viemos aqui na Terra para receber essa consciência e nós ainda não temos a condição de receber essa consciência. A nossa consciência está muito retrógrada. Nós avançamos muito lentamente para essa consciência. Para isso, nós temos que recorrer a essa maravilha chamada doutrina espírita. São 5 livros que estão lá para nos auxiliar. Faça bom proveito da sua existência fazendo a leitura desse livro. Um minutinho só que tem mais uma perguntinha. Um minutinho só. Bom dia, programa Momento Espírita. Estamos com o programa ao ar. O senhor gostaria de fazer uma pergunta? Quem fala agora, por gentileza? Ah, o doutor Manuel da Cunha. Olha, doutor Manuel, se o senhor ligar agora na TV Cidade, que deve estar ligado, o senhor está no ar. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta ao programa? Ah, tá ok. Sem falta hoje será entregue.
Ah, não tenha dúvida, tá ok. Tá bom, doutor Manuel. Olha, foi um prazer imenso que o senhor nos ligasse, viu? Muito obrigado e agradecemos a sua participação. Até outra hora. Obrigado, bom dia. Doutor Manuel, gostaria de saber como anda a doutrina espírita, que justamente estamos conversando sobre isso. O que você acha, Ismael? A doutrina espírita, ela tem caminhado a passos largos. Ela está crescendo, ela está se desenvolvendo maravilhosamente. Nós vemos que uma doutrina que tem 100 e poucos anos já está em quase todos os países. Ela avança desassombradamente porque a mensagem renovadora que o Espiritismo traz, que é trazer o cristianismo primitivo para nós, é mostrar a verdade que o Cristo trouxe, é uma maravilha. Então eu tenho que dizer ao nosso querido amigo, nosso querido irmão que nos ligou, que nos honrou com o seu telefonema, o Dr. Manuel, dizer a ele e a todos aqueles que nos ouvem, que a doutrina espírita, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos Espíritos e não a nós, é claro, ela está caminhando maravilhosamente bem e ela está se espargindo pelo mundo. E oxalá ela consiga levar a mensagem do Cristo a todas as criaturas. Bom, Ismael, chegamos mais uma vez ao final de um programa. O programa Momento Espírita agradece a participação de todos vocês e contamos com vocês para o nosso próximo programa. Esse programa de hoje será reapresentado em horário oportuno, talvez hoje às 23 horas. Na quinta-feira, nós temos um outro programa, das 10 às 11, e estaremos aqui à disposição de vocês para novas perguntas, novos questionamentos e um novo aprendizado. Então, um abraço a todos, um bom dia e agora um bom dia também do Ismael. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe e ilumine a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Está no ar Momento Espírita, que traz o Espiritismo de você. Blaster Computadores, manutenção de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Blaster Computadores, lá no Chibatão. Este restaurante? Ainda não? Então vá visitá-lo para conhecer a deliciosa comida que ele oferece. Pratos dos mais diversos, onde você escolhe o seu almoço. Restaurante Self-Service, de segunda a sábado, na Visconde do Rio Branco, em Taubaté, em frente ao Bradesco. Millennium, o restaurante. Papelaria Iracema, há 30 anos participando da vida da cidade. Papelaria Iracema, no bairro da Independência. Rua Coronel Arthur da Graça Martins, ao lado da Jabuticabeira. Papelaria Iracema.